um abraço neles. Eles já subiram, né? Bom, pessoal, bom dia. Então, vai começar por aqui agora a coletiva de imprensa sobre as exonerações, realizadas pelo governo federal. Eugênia Augusta Gonzaga, que é Procuradora-Geral da República, dentro ali dos processos da Comissão de Memória e Verdade, da Comissão de Direitos Humanos, de mortos e desaparecidos na ditadura. Está sentada ali já. A gente vai captar ali uma imagem melhor para transmitir para vocês todas as informações sobre essa coletiva de imprensa que começa agora aqui. Eu sou Marlon Vaixa, dos Direitos Cidadãos Junto, coordenador do Grupo de Trabalho de Memória e Verdade da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos e Procurador Regional da República aqui. Então, estou na condição de anfitrião dessa coletiva. Fizemos questão de pedir à doutora Eugênia que recebesse as senhoras e os senhores aqui na Procuradoria Regional da República, porque a doutora Eugênia, antes de ser presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ela é Procuradora da República, Procuradora Regional da República. Há 15 anos ou mais eu trabalho com a doutora Eugênia em diversos temas. Um dos temas é o tema da justiça de transição, o tema da busca da promoção da verdade, justiça, em relação à ditadura, aos crimes, às violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. E a doutora Eugênia, ela foi convidada a ser presidente, a estar como presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, porque ela era e é Procuradora Regional da República com uma atuação destacada e reconhecida, sobretudo, pelas vítimas das violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Por isso que ela foi escolhida e hoje ela encerra esse mandato como presidente da comissão, mas evidentemente que não como membro do Ministério Público Federal, onde ocupa ao meu lado a função também de PFDC adjunta. Então, a PFDC é chefiada pela doutora Débora Duprá e possui 3 adjuntos, o doutor Domingos, a doutora Eugênia e eu, Marlon. Então, com essa breve introdução, eu queria passar a palavra para a doutora Eugênia. Muito obrigada Marlon, pela sua presença constante, pelo exemplo. Queria dizer que quem começou a atuação nesse tema de justiça de transição no Ministério Público Federal foi o Marlon Weichet. Eu o sucedi nessa atividade e depois ele se manteve sempre participando, coordenando grupos de trabalho e creio que hoje no país é a pessoa mais estudiosa sobre esse tema e que produziu os maiores trabalhos jurídicos e que deram respaldo para que pelo menos o Ministério Público Federal adotasse medidas judiciais e procurasse mudar um pouco o cenário de impunidade que nós sempre tivemos nesse tema. Nossa atuação realmente já conta de muitos anos, mas a atuação de familiares que hoje nos deram a honra de estar aqui presentes e tantos outros que queriam estar aqui e que hoje nos mandaram mensagem de apoio, de solidariedade, a luta deles começou muito antes. Esse caso só chegou ao Dr. Marlon pelos familiares, principalmente aqui a Nevinha, a Crimeia, Del Roio, pessoas que lutaram tanto em relação a essa questão da bala de perus, Maria Tereza Lajor, que fez um trabalho fantástico durante sua estádia como vereadora na época, e foi graças a essas pessoas que nós entendemos que era preciso que as instituições atuassem. Aquilo que foi combinado como um pacto em 1979 e foi seguido nos anos 80, anos 90, foi um pacto feito pelos
pelos grandes homens, né, do poder, e alguns até com boas intenções, mas foi o pacto de esquecimento, foi o pacto de esconder essa questão, e isso foi extremamente danoso para o Brasil, como comprovam estudos que o Dr. Marlon cita tão bem em seus estudos sobre a doutrina internacional sobre esse tema. O país que adota essa política de esquecimento não consegue entrar no seu período de uma democracia consolidada. É para isso que existe a chamada justiça de transição, e o Brasil, infelizmente, sempre adotou o caminho contrário nessa área de justiça de transição. Após os anos 2000, a Comissão de Anistia protagonizou várias iniciativas, Ministério de Direitos Humanos, e esse cenário foi se modificando, tanto que chegamos, então, em 2012, em que finalmente tivemos uma Comissão Nacional da Verdade. Neste ínterim, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que hoje eu encerro, né, essa fase, ela já existia, assim como a Comissão de Anistia, e com absoluta falta de estrutura, desmantelada e com muita dificuldade de cumprir o seu papel de busca de corpos e de identificação. E somente após, então, a Comissão Nacional da Verdade, as comissões da verdade que brotaram em todo o país, o que foi uma iniciativa muito relevante, e nas faculdades, nas empresas, essa questão tomou uma outra imagem, um outro tratamento, e tivemos o Grupo de Trabalho Perus instituído em 2014. Fui convidada, o Rogério Sotile está aqui, ele foi uma das pessoas emblemáticas nessa reinstituição dos trabalhos, e eu fui convidada, então, em 2014, para coordenar principalmente essa frente relacionada ao Grupo de Trabalho Perus, que foi uma iniciativa e ainda está em andamento. Tenho a honra aqui de ter pelo menos 4 peritas aqui que atuam hoje ainda na análise das ossadas. Aqui eu também quero empenhar aqui minha gratidão, meu respeito, minha admiração. E isso realmente acho que deve ter, né, trazido acho que um novo alento, né, para as famílias, e nós então estávamos cumprindo esse papel como uma comissão de Estado desde 2014. Acho que essa diferença é fundamental, porque parece que as declarações que o presidente deu hoje demonstram que existe uma falta de compreensão sobre essa diferença. A Comissão sobre Mortos, assim como a Comissão de Anistia, Conselhos de Direitos Humanos, Conselhos de Criança e Adolescente, não são órgãos de governo. O órgão de governo é o Ministério. Esses sim trocam junto com a mudança de governo. As comissões, os conselhos, eles são uma garantia constitucional de que a sociedade civil pode atuar na definição de políticas relacionadas a esses temas tão delicados, que muitas vezes os governantes não são absolutamente afeitos ou não têm toda a compreensão possível, porque é impossível, não é, a gente saber o que cada uma dessas minorias, chamadas minorias, o que essas pessoas vulneráveis precisam. Então é preciso que o Conselho da Mulher, da Criança, dos Direitos Humanos, e existe a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Foi uma grande conquista dos familiares em 1995, e ela foi criada com essa característica de órgão de Estado, um órgão que independe da composição de governos. Para vocês terem uma ideia, e eu agora já vou encerrar essa introdução, entre os presidentes, né, que me antecederam, tivemos Miguel Reale Júnior, nomeado em 95, e que só saiu quando ele pediu um afastamento 6 anos depois, sem nenhuma coincidência com o outro governo. Depois tivemos 2 presidentes que ficaram, um 2 anos, outro 3 anos. Depois tivemos o Marco Antônio Barbosa, que foi o presidente que me antecedeu e que esteve por 7 anos nessa função. E uma pessoa, inclusive, reconhecida por atuar aqui em São Paulo, ser ligado a movimentos, partidos, que não são exatamente, que não eram exatamente alinhados com o governo. Então, essa comissão sempre foi apartidária, ela sempre foi composta por pessoas que têm extrema ligação com o tema,
né? Não é uma comissão em que os membros são remunerados. Eu sempre digo isso, né? A gente tem aqui acréscimo de trabalho, né? Mas por que essas pessoas estão nessa comissão? Porque essas pessoas entendem a gravidade desse tema. Então, dos 7 membros da comissão, apenas 3 são representantes de instituições públicas específicas. Um seria membro, é o membro que normalmente, até hoje, sempre foi indicado pela Câmara dos Deputados por sua Comissão de Direitos Humanos. Nunca antes um representante da Câmara foi destituído sem que o presidente convidasse, pedisse ao presidente da Câmara, ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, que fizesse a sua indicação. Dizem que essas nomeações são de livre nomeação do presidente da República. Existem princípios maiores que, entre eles, é a autonomia e o respeito entre os poderes constituídos. E isso, então, é inusitado, né, esse acontecimento de se indicar um deputado sem que tenha sido indicado pela própria Câmara formalmente. O outro membro é membro do Ministério da Defesa. O próprio Ministério da Defesa faz parte dessa comissão. Esse é o que foi destituído hoje, é o coronel da reserva João Batista Fagundes. Uma pessoa, ele é hoje o membro mais antigo da comissão. Ele foi nomeado há quase 15 anos. Ele entendia muito do tema, participava das reuniões. E ele, sendo o Ministério da Defesa, com as suas características, ele sempre compreendeu perfeitamente que era um tema de direito humanitário e sempre deu todo o apoio que nós precisávamos quando a gente tinha necessidade de obter algum tipo de apoio nas diligências que fazíamos, inclusive junto ao próprio Exército, as pessoas que entendem que esse tema ele independe de qualquer tipo de ideologia. Não entregar o corpo é barbárie. Isso não é política de governo, isso não é uma característica de direita ou de esquerda. Finalmente, o outro membro obrigatório da comissão é um membro do Ministério Público Federal. Mais uma vez, nunca aconteceu de o próprio presidente indicar um membro do Ministério Público Federal. Ele pede para a Procuradoria-Geral da República indicar, e ele faz a nomeação. E as outras 4 vagas são vagas que nós chamamos de livres, vagas da sociedade civil. É para a sociedade civil ser maioria nessa comissão. Isso não foi pensado por nada. E essas 4 vagas, a lei diz que precisa ser composta por pessoas que tenham afinidade com o tema, pessoas que entendam a gravidade do que é um desaparecimento, do que é a identificação, a busca de um corpo. Bem, quando eu fui convidada em 2014, eu fui convidada para uma dessas 4 vagas que a gente chama então de livres. Como disse o Dr. Marlon, fui convidada pela minha atuação como membro do Ministério Público, pela minha afinidade com o tema. E logo na sequência, foi um convite para a Procuradoria-Geral da República fazer a sua indicação de um membro representante do Ministério Público. O Ministério Público Federal sempre me deu todo o apoio para atuar nessa comissão, e na época eu fui indagada se eu gostaria que a Procuradoria-Geral da República me indicasse como sendo a representante do Ministério Público Federal. E eu falei, não, eu acho que não, eu já recebi esse convite pela minha atuação, e eu acho que é melhor que vocês indiquem um membro do Ministério Público que inclusive possa atuar, né, com mais autonomia. E então houve a indicação do Dr. Ivan Garcia Marques, que vem fazendo um papel relevante, de extremo respeito com as famílias, que conhece bem o tema, e ele está, portanto, na comissão desde 2015. Hoje foram substituídos 4 membros, eu, o Dr. João Batista, o deputado Paulo Pimenta, que era o representante desde 2015, desde 2014, e nossa, agora me deu até um branco. E a doutora Rosa Cardoso, que também era uma dessas vagas livres. O doutor Ivan Garcia Marques ainda não foi substituído, mas ele o Ministério Público Federal já recebeu uma indicação do presidente, porque ele quer, como membro representante do Ministério Público, o Procurador da República, Ailton Benedito, que é um procurador muito conhecido pelas suas posições
contrárias a esse tema e que também não defende a causa relacionada a desaparecidos políticos e vítimas da ditadura. Então, o cenário atual é esse convite está pendente, vai ser votado terça-feira, agora, e temos muito a dizer sobre esses 4 anos à frente da comissão. Iria completar 5, não foi possível. Temos frentes de trabalho em franco andamento. Finalmente, as 1.047 caixas da Vala de Perus estão sendo analisadas por mãos competentes, por pessoas extremamente sensíveis e que têm feito um trabalho maravilhoso. Tivemos 2 identificações apenas no ano passado entre pessoas que estavam inumadas na Vala de Perus, e foram as únicas identificações da América Latina durante todo o ano. Temos as retificações de assentos de óbito, que para as famílias tem sido uma medida importantíssima de reparação, algo que elas pleiteiam há muitos anos e que finalmente a comissão conseguiu estabelecer uma sistemática e obter finalmente essa retificação de maneira mais célere, administrativa. E temos outras frentes em aberto, como buscas em Foz do Iguaçu, no interior da Bahia, tentando atuar na questão do Araguaia, que hoje ainda está sob condução do Ministério da Defesa e da Justiça. E acho que finalmente as famílias puderam voltar a confiar na Comissão Especial de Mortos. Eu realmente já disse que eu lamento muito, mas esperava que houvesse alguma decisão desse tipo, principalmente diante da postura que eu venho assumindo. Mas eu lamento porque finalmente as famílias tinham encontrado na comissão, com essa composição, com essa equipe. Agradeço a equipe que dá apoio em Brasília, a coordenação geral, que hoje nos garante a estrutura de funcionamento, pessoas extremamente competentes, dedicadas. Então, finalmente, os familiares tinham encontrado, de novo, um espaço de acolhimento, um espaço de representação dentro do Estado brasileiro, e não dentro de um governo ou de outro. Fizemos no ano passado o primeiro encontro nacional de familiares, organizado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Foi um momento importantíssimo, foram 135 familiares que participaram, foi o primeiro encontro dessa natureza organizado dessa maneira, e eles puderam falar, tiveram momentos de abertura e se sentiram extremamente confortáveis. Fizeram doações de sangue para o banco de DNA. Hoje a comissão tem um banco de DNA constituído de acordo com as normas e protocolos internacionais. Essas amostras estão armazenadas em locais diferentes por medidas de segurança. Um desses locais é o laboratório em Haia, da instituição da Comissão Internacional sobre Mortos e Desaparecidos. A própria dona Elzita, que hoje ficou tão em evidência nessa última semana, faleceu há um mês, e ela nos deu a honra de que o sangue dela fosse coletado já aos 102 anos de idade, e a gente diz que ela, outras mães, um pedacinho delas estão lá ainda na sua atividade guerreira, tentando encontrar os restos, os despojos de seus entes queridos. Acho que a Leda, eu queria só, que veio um pedido da assessoria de comunicação nossa, eu acho que é uma dúvida de muita gente, de entender o que são essas várias comissões que foram mencionadas, Comissão Nacional da Verdade, Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e Comissão de Anistia. São 3 comissões diferentes, cada uma com um papel específico. A primeira de todas a ter sido criada foi em 95, que é pela Lei 9.140, foi a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, essa lei, ela fez o reconhecimento de uma lista de pessoas que eram reconhecidas pelo Estado brasileiro como desaparecidas por força de uma atuação do Estado durante a ditadura militar. É até interessante salientar que o nome de Fernando Santa Cruz consta dessa lista. Ou seja, o reconhecimento de Fernando Santa Cruz como um desaparecido político, como tendo sido vítima do aparato repressivo do Estado, decorre de uma lei, de uma decisão do Estado brasileiro mediante uma lei. Então, não é dado a uma autoridade administrativa, a uma autoridade política, ir contra a lei, salvo se comprovasse que há
documentalmente, de um modo robusto, um erro nessa lei e propusesse, inclusive, a sua alteração. Esse seria um dever, né, de uma autoridade. A lei, além disso, criou a comissão especial com duas finalidades essenciais. Uma primeira finalidade era apreciar outros casos de mortes de desaparecidos políticos que não estivessem no anexo da lei, que já não fossem reconhecidos pelo Estado pela própria lei. E com isso fazer o reconhecimento em nome do Estado da existência dessas vítimas e a todas elas, tanto as que estavam na lista como as que estavam fora da lista, que seriam acrescidas pela comissão, era devido a uma reparação pelo Estado brasileiro. E a segunda finalidade principal da comissão era envidar os esforços para a busca e o reconhecimento dos restos mortais dessas pessoas que estavam desaparecidas. Anos depois, é aprovada uma nova lei, a Lei 10.559, também ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que criou a Comissão de Anistia, que tem por objetivo fazer a implementação de uma norma do artigo 8º das disposições transitórias da Constituição, que a própria Constituição definiu que as vítimas de perseguição política, as pessoas que foram perseguidas por motivações exclusivamente políticas durante a ditadura, faziam jus a uma reparação por parte do Estado brasileiro. Então, foi constituída uma comissão, a comissão chamada de Anistia, Comissão de Anistia, dentro do Ministério da Justiça, com a finalidade de assessorar o ministro da Justiça na definição dessas reparações. E a Comissão de Anistia, também uma comissão de Estado, né, perene e duradoura, apesar de alterações governamentais, ela desempenha, ao lado dessa função de atribuir indenizações de acordo com a Lei 10.559, a toda uma sistemática fixada em lei, nessa lei, na 10.559, também realizava pelo menos atividades de memória, de educação, né, de sensibilização, né, sobre o tema da ditadura militar, com resultados excelentes durante muitos anos de sua incidência. Além dessas duas comissões, que são comissões permanentes, né, ou de longa duração, pelo menos a Comissão de Anistia um dia pode terminar, quando terminar a apreciação dos processos, do saldo de processos, foi constituída por um prazo determinado a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, diferentemente das outras duas comissões, que também tem uma função de atribuir reparações às vítimas, ela tinha a função específica de investigar os fatos, as violações de direitos humanos ocorridas entre 1961 até 1988 e produzir um relatório, que é o relatório que traz a versão oficial. Novamente, é uma comissão também criada por lei, então, de uma Constituição plural, que então traz a versão do Estado brasileiro sobre os fatos que aconteceram sobre a ditadura. E o que é muito interessante é perceber que a Comissão Nacional da Verdade, ela fez uma série de recomendações, e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a Comissão de Anistia, até pelo menos no ano passado, ou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos até ontem, né, assumiam esse dever de implementar ou de impulsionar a implementação dessas recomendações. Então, por exemplo, a política de retificação dos atestados de óbito, né, era uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, sendo implementada pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, eu queria só fazer esse esclarecimento, porque há sempre muita confusão, porque tantas comissões, essa sopa de letrinhas, para poder facilitar as perguntas de vocês. A assessoria pediu para dizer que as perguntas sejam feitas no microfone, porque está sendo transmitido pela internet a entrevista ao vivo no site da TV Ministério Público Federal. Então, nós temos ali o apoio da Leda e o apoio da Suzana, que vão, então, fazer. Eu confesso que você é péssimo para gerenciar essas inscrições, são muitas mãos levantadas, mas vamos tentar não fazer injustiça nesse sentido. Eu acho que a primeira mão foi aqui. Bom dia. Tatiana, repórter do BuzzFeed News.
Doutora Eugênia, a senhora foi avisada ontem sobre essa demissão? A senhora ficou sabendo pelo Diário Oficial? E outras duas coisas. E também queria saber com a senhora se a senhora acredita essa demissão sumária, a sua posição em relação às declarações do presidente sobre um desaparecido político. Eu não fui informada, soube nem pelo Diário Oficial, por uma nota que eu recebi de uma repórter às 7 da manhã. E aí depois eu fui ver o Diário Oficial. Não fui informada, e realmente, quando foi eleito o presidente Bolsonaro, nós até já imaginávamos que houvesse, né, essa substituição, porque sempre tivemos uma atuação destacada, né, na defesa desse tema. Mas isso não aconteceu. Nós, na comissão, nos reunimos, 2 membros estavam já afastados das atividades, que era o deputado Paulo Pimenta, ele já estava afastado pelo menos desde 2016, a doutora Rosa Cardoso, também por motivos pessoais, já se encontrava afastada, e nós então éramos 5 membros em atividade e que nos reunimos, e todos nós já tínhamos então quase 4 anos de comissão, e a nossa intenção desde o início, inclusive, era encerrar após 4 anos, apresentar um relatório e abrir espaço. Mas como houve essa troca de governo, essa postura do presidente notória contra, né, a identificação, no próprio Encontro Nacional de Familiares do ano passado, houve uma deliberação pedindo para que nós ficássemos na comissão. Então nós apresentamos uma manifestação por escrito ao Ministério de Direitos Humanos, encaminhamos ao presidente eleito, inclusive em dezembro, né, daquele ano, nos colocando à disposição para permanecer cuidando desse tema, um tema que é muito delicado, que envolve o cumprimento de decisões judiciais em São Paulo, Brasília e da Corte Interamericana. Então o Brasil ele está muito vulnerável nesse tema e nós dissemos que permaneceríamos para continuar atuando e pedimos, inclusive, a substituição, a indicação, então, desses outros 2 membros, o que nunca aconteceu, nunca veio essa substituição. E, então, obviamente que, para nós, essa destituição foi, sim, uma resposta às nossas manifestações, defendendo os direitos da família Santa Cruz e de todos os familiares, ex-integrantes dos movimentos de resistência, porque entendemos que houve ali realmente uma lesão, foi praticada uma lesão muito grave em relação a esse tema. Oi, bom dia. Eu sou Simone Queiroz, do SBT. Diante dessa declaração que o presidente Bolsonaro deu hoje, de que a troca agora é de direita do governo, e considerando o perfil dos novos componentes da comissão, no que a senhora acha que vai se transformar essa comissão? E o que a senhora acha que essa comissão vai ter de papel a partir de agora? A gente vê com muita atenção, acho que o Marlon também podia complementar nesse tema, porque a comissão de anistia já vem passando por esse desmantelamento. Em minha opinião, juridicamente, o que está sendo feito com a comissão de anistia é uma tentativa de frustrar os objetivos para os quais ela foi criada. Então, essa nomeação de pessoas que são contrárias ao tema é como se eu, por exemplo, tenho ali uma lei que me manda fazer tal coisa, eu nomeio alguém que não vai fazer. Então, já que eu não posso derrubar essa lei, então eu frustro de outra maneira os objetivos. Isso vem acontecendo claramente com a comissão de anistia e nós tememos que isso também acontecesse com a comissão especial, mas, como eu disse, por conta dessas condenações judiciais, eu acho que isso foi postergado de algum modo. Mas eu vejo que é possível que aconteça a mesma coisa. No tocante à comissão de anistia, o Ministério Público Federal em Brasília chegou a entrar com uma ação, né, dizendo da ilegalidade dessas nomeações. E, neste caso, eu nem conheço o perfil dessas pessoas. Eu acho que também vai ser importante agora saber o que vai acontecer. Tem muitas frentes de trabalho abertas, tem todo um conjunto de providências que estão pendentes, editais em plena elaboração. Acabou de ser assinado agora em julho, com muito custo, um instrumento de cooperação internacional para que essas contratações possam ser feitas. Hoje
são pouquíssimos os peritos que estão trabalhando no caso Perus, precisa dar continuidade, precisa ser renovado o contrato para as análises genéticas, que a última remessa de amostra aconteceu agora, nessa segunda-feira. E então, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que eles deem andamento, porque o caminho foi traçado, né? Finalmente temos aí aprovado para o procedimento administrativo interno, regimento interno da comissão, uma sistemática de despacho de procedimentos. Cada desaparecido político hoje tem o seu procedimento de busca, sua entrevista com os familiares, esse novo banco de DNA, e vai ser difícil destruir isso que foi feito, mas realmente nós temos muito temor de que isso aconteça. Só para completar então a sua pergunta, é importante entender que o fato de uma comissão de Estado, seus membros serem nomeados pelo presidente da República, não significa um cheque em branco para que possa ser nomeada qualquer pessoa. Há aqui uma relação de substância do mandato com o perfil daqueles membros que serão. Inclusive, a própria Lei 9.140, no caso da comissão, ela diz isso, olha, precisam ser pessoas que tenham o perfil daquela atuação, porque são comissões de implementação de direitos. E você não pode, então, nomear pessoas que, por exemplo, tenham um perfil que sejam contrários a esses direitos, porque aquele direito foi reconhecido por lei. Essa contradição, ela é inaceitável do ponto de vista jurídico, político e social. Então, o Ministério Público Federal articulou uma ação civil pública ainda em andamento, por exemplo, contra as nomeações que foram feitas na Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia que agora tem se deparado com uma situação de, basicamente, uma revitimização. Né? E aí é muito interessante porque você usa uma comissão que deveria ser de reparar vítimas para revitimizar, o que é gravíssimo do ponto de vista, por exemplo, do direito internacional. Eu estou vendo desculpa, atropelando um pouco a doutora Eugênia, eu estou vendo que a gente está montando uma grande armadilha. Primeiro, porque, a meu ver, essas decisões da Comissão de Anistia provavelmente no futuro serão todas anuladas, terão que ser rejulgadas, porque não há legitimidade. Segundo, que nós estamos talvez criando para o Estado, nós não, né, mas aqueles que tomaram essas decisões, estão criando para o Estado brasileiro novos passivos, porque estão novamente violando os direitos dessas pessoas, o que pode, eventualmente, inclusive, gerar direito a novas reparações. E terceiro, o número de demandas que crescerão certamente no âmbito internacional, de tribunais internacionais. Porque essas vítimas, a partir do momento que o Estado brasileiro deixa de implementar as políticas de direitos humanos, abre-se a janela de se buscar nos tribunais internacionais. E isso, claro, traz custos para o Brasil promover essa defesa também. Então, do ponto de vista assim, econômico, para quem pensa mais em dinheiro do que em outra coisa, nós estamos criando novos passivos para... Nós não. Essas estratégias estão criando novos passivos para o Estado brasileiro. E o MPF vai entrar em ação também, nesse caso? Eu não sei, acho que a gente deveria respeitar a lista aqui, desculpa, porque acho que tem muita gente. A primeira pergunta, além do Dr. Ivan Marques, quais são os outros dois membros que continuam? A familiar Diva Santana e a familiar Vera Paiva. Sempre foi uma tradição na comissão ter familiares, pelo menos um ou dois familiares. É uma interpretação, né, dessas 4 vagas, mas sempre foi tido como uma regra que pelo menos desses 4 tenha que ser pelo menos um ou dois familiares. Imagino que talvez nem tenha no momento, né, quem pudesse substituir, né, essas 2 familiares. Até onde eu sei, elas vão permanecer. E o Dr. Ivan Marques, que é o Garcia Marques, que é hoje o membro representante do MPF, cuja substituição depende dessa aprovação que está marcada para terça-feira, essa votação que está marcada para terça-feira no MPF. Os senhores comentaram que parece que o presidente não entendeu que a comissão é uma comissão de Estado, não uma comissão de governo, e que a lei de 95 já estipulava alguns critérios. Vocês acham que essas novas nomeações não são cumpridos os requisitos da lei? E aproveitando já a terceira pergunta, em relação se o MPF deve ficar com alguma ação em relação à nova formação da comissão? Eu desconheço as pessoas que foram indicadas. Eu sei que a pessoa que está na presidência parece que é alguém que é funcionário do Ministério de Direitos Humanos. Ouvi dizer também, eu ainda não conheço essas pessoas.
Isso já é uma distorção, assim como ocorreu com a comissão de anistia, porque se é para ser uma comissão de Estado, não de governo, se ele coloca um funcionário para atuar nessa comissão, esse funcionário não tem independência, não tem autonomia, porque ele está sujeito a um dever de hierarquia. Então, só isso já começa por aí, né, essa distorção. Quanto à possibilidade de ação, é muito cedo para dizer e nem caberia a nós essa resposta, mas eu acho que o Marlon pode complementar sobre isso. Sem dúvida que é muito cedo, a gente precisa analisar as informações, o Ministério, e nem caberia necessariamente a nós, o Ministério Público tem mais de 1.000 procuradores, teria que ter um procurador natural, então, o que eu posso dizer é que certamente o Ministério Público Federal irá analisar o perfil desses novos nomeados em relação ao mandato legal. Agora, as consequências dessa análise seria precoce fazer qualquer afirmação. A senhora teme que a Rafaela indique ou a Laíto Benedito, se ela quiser ser reconduzida pelo Bolsonaro? Vamos fazer uma rodada? Então, talvez eu possa até reproduzir essa pergunta, tá? Por causa do horário. Aqui, eu quero perguntar. Acho que mais 3 do lado de cá. Suzane. Tem também mais. Procuradora, em relação, a senhora estava explicando os trâmites, né, que costumam ser adotados para a substituição dos membros. Quando a senhora falou da substituição do Ivan, que é um membro do MPF, a impressão que eu tive é que o presidente Jair Bolsonaro passou por cima da indicação do MPF ao fazer a indicação desse nome, entender se realmente foi isso que aconteceu. Na sua opinião, por que ele optou por agir dessa forma? Esse convite para o procurador Ailton, ele tem assim já começou de uma maneira estranha, porque apesar de ser uma prerrogativa do presidente fazer esse convite, nos termos da Lei 9.140, esse convite veio pelo secretário de Proteção Global, pelo secretário Sérgio Queiroz. Não foi exatamente o presidente que fez esse convite ao procurador. Então, esse vício já foi apontado dentro desse procedimento em que ele está sendo analisado esse pedido. Então, não sabemos se realmente é esse o convite do presidente da República. Realmente, complementando aqui as duas respostas, eu temo, sim, pela aprovação do nome dele. Essa votação começou na última sessão do Ministério Público e houve um primeiro voto a favor da indicação e a segunda pessoa a votar pediu vista. E, infelizmente, mesmo tendo esse pedido de vista, houve assim, uma atitude considerada descortês dentro dessa sistemática de votação, que alguns subprocuradores gerais, inclusive a procuradora-geral, adiantaram seu voto, né, mesmo antes de esse conselheiro dar o seu parecer. E, inclusive, o voto da Procuradora-Geral da República foi favorável, né, ela nem precisava ter feito, né, a votação, deve ter alguma razão, e a conclusão dessa votação vai acontecer terça-feira. Realmente nós esperamos que esse cenário em que novamente as famílias, como disse o Marlon, foram revitimizadas, essa situação de, falamos em barbárie, não entregar o corpo é barbárie, mas essa situação de brincar com a aversão é crueldade. Só queria complementar a pergunta da colega, reforçar se a senhora acha que o voto da procuradora pode ter tido alguma relação com essa intenção de ser reconduzida ao cargo. Olha, aí não cabe a mim, né? Realmente não foge aí a minha análise. O que nós esperamos é que, como eu estava dizendo, todos esses acontecimentos façam com que as pessoas entendam que essas famílias merecem, né, que seja indicado um membro do Ministério Público, como o doutor Ivan Garcia Marques, que realmente atua e defende os seus direitos, e não alguém que atue ostensivamente contra esses mesmos direitos, porque isso significaria mais uma ofensa a esse público que já está sendo tão massacrado mais uma vez. Só para entender, a votação está sendo no Conselho Superior. Doutor Marlon? Tanto faz, pode ser você primeiro, não tem problema. Obrigada. Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Ana Carla, do UOL. Procuradora, o Ministério dos Direitos da Família, o Ministério da Damares, soltou uma nota agora há pouco de manhã, dizendo que, na verdade, essas trocas haviam sido solicitadas no dia 28 de maio. Eu queria saber se a senhora soube de algum tipo de movimentação nesse sentido. E uma segunda pergunta é em relação ao documento, né, o documento da comissão,
que diz que a morte do Fernando Santa Cruz aconteceu em razão de morte não natural causada pelo Estado. Esse documento ele já vinha sendo elaborado? A senhora acredita que o presidente Bolsonaro soube desse documento antes mesmo de fazer aquelas declarações em relação ao presidente da OAB? Esse pedido de 28 de maio provavelmente diz respeito a esse convite ao procurador Ailton Benedito que eu mencionei e que foi oriundo da Secretaria de Proteção Global. Se a ministra já havia remetido ao presidente algum pedido de substituição, nós não fomos informados. Isso para mim é uma novidade. A única coisa que eu sabia era esse convite sobre o procurador Ailton. Quanto ao atestado, como o Dr. Marlon disse, essas retificações estão sendo feitas em cumprimento à Recomendação Nacional da Verdade e a resolução que a comissão conseguiu aprovar foi publicada no Diário Oficial, com parecer da Advocacia Geral da União de Aprovação, o próprio CNJ aprovou essa sistemática. Existe desde 2017, a resolução foi editada em novembro de 2017. Mas, como eu disse para vocês, as famílias se afastaram muito da comissão, do Estado brasileiro, estavam muito descrentes, grande parte das famílias, não posso generalizar também, mas grande parte das famílias estavam descrentes, então elas demoraram a fazer os seus pedidos, porque a retificação, nós aprovamos uma sistemática que a comissão não faz a emissão do atestado, nem a providência da retificação, se a família não pedir. Então, sempre a família, parte da família, o pedido e o texto sempre é aprovado em conjunto em cada caso. E então, no ano passado nós tivemos poucos pedidos, né, na faixa de uns 20 pedidos, e com a primeira entrega que aconteceu em dezembro do ano passado, no primeiro Encontro Nacional de Familiares, nós recebemos mais pedidos, tivemos uma segunda fase de entregas em maio desse ano, no dia 30 de maio, houve uma solenidade em Brasília, muito importante, e foram entregues outras certidões, então já a certidão lavrada em cartório, porque tem uma diferença de atestado e certidão, depois a gente pode explicar isso direitinho. E com isso, as famílias também entraram com novos pedidos, e como nós fazemos questão de entregar esse documento em mãos das famílias, justamente até por contenção de verbas, decidimos que, como haviam muitos pedidos pendentes de Recife, isso nós decidimos em maio, a próxima solenidade de entrega seria em Recife. Então, essa agenda de 26 de agosto, de entrega em Recife, já estava prevista. E quando o Marcelo de Santa Cruz, irmão do Fernando, soube que haveria essa solenidade, isso tem quase um mês mais ou menos, ele falou: opa, eu ainda não fiz um pedido do meu irmão, vou ver se o Felipe concorda. E isso, né, entre eles. O Felipe concordou, deu uma procuração para o irmão, e esse procedimento teve início, então, há uma questão de um mês atrás, e é por isso que o atestado do Fernando, ele é datado de poucos dias antes do início, né, dessas ofensas, mas eu acredito que tenha sido uma coincidência, porque o presidente não tinha, assim, eu acho que ele nem tem noção, ciência dessa matéria, não houve nenhuma manifestação por parte deles no tocante a essas entregas que nós já procedemos. Eu acho que foi realmente uma infeliz coincidência, né? E até foi importante também, porque tudo isso veio à tona, né? Agora as pessoas sabem, né, desses atestados, dessa admissão pelo Estado, da importância dessa reparação moral para as famílias, e que esperamos aí agora que outros membros da comissão prossigam e outras autoridades deem sequência a essa forma de reparação. Boa tarde, sou Kátia Passos, da Rede Jornalistas Livres, e a senhora falou agora há pouco, vou até pegar o gancho da sua resposta, sobre a continuidade, não é, de todos os projetos e de ações que foram feitas durante a sua participação ali. Eu queria falar especificamente sobre a Caminhada do Silêncio, que foi uma atividade bastante publicizada e reportada, não só em nível Brasil, mas em nível internacional, em 31 de março, e que reuniu ali famílias de mortos e desaparecidos do regime da ditadura e regime democrático, e que a gente se preocupa muito, enquanto rede independente, do ponto de vista da fomentação, da formação política da sociedade civil, porque essa atividade, para além de ser uma atividade
também é formação política, não é? Eu queria saber se existe alguma possibilidade de diálogo com essa nova equipe. A senhora já falou que não conhece as pessoas, mas queria, do ponto de vista do afeto e da sensibilidade com o tema, da gente amparar as famílias também nesse aspecto, não é? Estou falando da senhora e a equipe que foi exonerada. E queria saber também o que a senhora acha mais profundamente sobre todos os processos democráticos que estão ameaçados nesse governo. Obrigada pela pergunta, porque agora então eu tenho uma oportunidade de falar sobre o movimento Vozes do Silêncio. Como nós já havíamos percebido, havia uma desmobilização muito grande por parte de familiares que tinham abandonado essa luta. Essa luta vinha sendo mantida por poucos familiares, por descrença, por dificuldade, por tristeza realmente, né? De falta de informações sobre o corpo, e também uma disputa de narrativa. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, ao trazer à tona tudo isso, fez com que surgissem, por exemplo, livros como um livro em Brasília, que eu não quero nem citar o nome, contando versão equivocada, totalmente injuriosa em relação a militantes políticos. Então, eles estavam realmente assim no processo de nova, né, de ser vítimas de novas lesões. Então, essa iniciativa do Encontro de Familiares no ano passado teve em vista aproximar, promover esse tipo de acolhimento com os familiares. E sabíamos que outros países fazem as suas caminhadas no silêncio. O Tortura Nunca Mais na Bahia, cuja responsável é membro da comissão, é a Diva Santana, lançou essa sugestão de se fazer uma caminhada do silêncio em 31 de março ou 1º de abril. Então, em fevereiro, a comissão PFDC, nós tomamos a iniciativa de fazer uma caminhada do silêncio em São Paulo, junto ao monumento sobre mortos desaparecidos políticos, até para dar publicidade a esse monumento também, que até então era muito pouco conhecido. E nós tínhamos ali, então, um evento no Facebook criado, né, na página da comissão, um bom comparecimento, mas nas nossas melhores expectativas, nós imaginávamos que iriam umas 500 pessoas, não ultrapassasse 1000 pessoas jamais. Né? E elaboramos com aquele formato de ter músicos que pudesse fazer, como chamamos ali, um show de acolhimento, e essa caminhada silenciosa com velas e fotos, como fazem nos outros países. E naquela semana, então, mais uma vez, o presidente fez uma declaração também considerada infeliz, convidando as pessoas para comemorarem o golpe. E isso fez com que, então, essa caminhada ganhasse uma repercussão imensa e transformou-se numa caminhada de 10.000 pessoas. E eu acho que, assim, foi muito interessante isso que você observou, né? Foi um encontro fantástico entre essas vítimas de violência do Estado. É o Estado que segue matando, que segue garantindo a impunidade, e pessoas assim que são vítimas de um sofrimento inacreditável, né, por conta disso. E foi muito bonito esse movimento. A caminhada se chamou Caminhada do Silêncio, e no final houve, né, aquele sessão de brados, né, falando o nome das pessoas, dizendo presente, presente, presente. Então, juntamente com as instituições que apoiaram a Caminhada do Silêncio, né, como o Instituto Vladimir Herzog, aqui representado, Núcleo Memória, que também está aqui representado, Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui também representada pelo Dr. Ítalo, Comissão de Familiares, diretórios acadêmicos de universidades, familiares de mortos desaparecidos políticos. Nós, então, concebemos que precisava de ter uma iniciativa mais ampla, mais fluida, que não ficasse dependendo de instituições específicas. Então foi lançado esse movimento Vozes do Silêncio, foi lançado no dia 24 de junho, no Tuca, tem um site, depois eu posso dar o endereço do site para vocês, e a ideia desse movimento é aglutinar, como foi na caminhada, fazer vários eventos em todo o país, mais eventos, já são feitos muitos eventos, né? Mas contribuir para estimular, para realmente produzir isso que você está dizendo, essa consciência, essa memória. E amanhã, por exemplo, né, vai ter uma homenagem em Recife, no monumento que existe em Recife, em homenagem aos torturados.
e vai ser um ato de desagravo à família Santa Cruz. Junto aos integrantes do movimento, então já houve uma deliberação de se acompanhar, é que nem teve tempo ainda, Recife anunciou ontem à noite, de se acompanhar e também fazer um ato de desagravo aqui em São Paulo, nesse mesmo monumento, em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos. Acho que é mais uma ocasião importante para as famílias comparecerem, para as instituições mandarem suas coroas de flores, suas cordélias, demonstrar que as pessoas se importam, né, com isso que está acontecendo, que as famílias possam falar dos seus entes queridos. E junto com isso também foi lançada ontem, 31 de julho, a campanha da Rede Latino-Americana e Caribenha de Lugares de Memória. E essa rede tem representantes também aqui no Brasil, entre eles o Núcleo Memória, que está aqui representado pelo Maurice Politi, e essas instituições brasileiras aderiram já a essa campanha. Essa campanha da rede é uma campanha durante todo o mês de agosto de homenagem e conscientização sobre desaparecimento forçado. Por que o mês de agosto? Porque dia 30 de agosto é o Dia Internacional, definido pela ONU, de homenagem às vítimas de desaparecimento forçado. Então, o movimento Voz do Silêncio também vai aderir, vai fazer essa campanha com publicações diárias de vídeos, relatando vídeos que já existem, né, sobre depoimentos de desaparecidos, e dentro dessa ideia da campanha, e está sendo preparado também um ato para 30 de agosto. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa não tem volta, isso independe de comissão, isso não é necessário, não seria o objeto principal da comissão. E com todos esses acontecimentos, esses familiares que estavam afastados, eles estão voltando, né? Cada vez mais eu tenho contato com familiares, eles vêm, eles escrevem, eles comparecem, né? Então tem sido, eu acho que um momento muito importante para o Brasil, né, em que essas pessoas ficaram tão massacradas e sem condições de se manifestar, e que agora elas estão voltando a ter essa energia para fazer isso. Acho que o Marlon poderia... Tinha uma pergunta sua na sequência que eu falei que você podia falar sobre isso. Não? Acho que não. Obrigada. Ok, agora, duas perguntinhas. Uma é, não entendi se as indicações podem ser consideradas legais, eventualmente, porque você falou que iam ser avaliadas, né, por um lado. E o que aconteceria caso fossem consideradas legais? Qual seria o caminho legal nesse sentido? E, por outro lado, gostaria de saber qual seria a resposta de vocês a esse comentário do presidente, que o resultado da comissão, na verdade, é a dela, ele falou? Obrigado. Como a gente mencionou, o presidente não tem a nomeação, embora seja livre, não pode ser arbitrária. Ela tem que ser fundamentada, ela tem que ter um critério. Então, se isso, nós não temos ainda a análise, não deu tempo de ser feita uma análise, mas se isso se caracterizar, algum procurador da República poderá instaurar um inquérito civil para investigar essa nomeação e, eventualmente, poderá, inclusive, propor uma ação civil pública visando reverter, anular esse ato. Então, essa é uma possibilidade, não é nenhuma afirmação de que isso será feito. Tá? E, com relação à segunda pergunta, as conclusões da Comissão Nacional da Verdade são as conclusões do Estado brasileiro. Então, não são balela, porque foram frutos de uma comissão criada por lei, né, com uma comissão que tinha 7 nomes de reputada, de um currículo reputado, de libados, né, então, produto de 2 anos e meio de trabalho, com acompanhamento da sociedade civil, então não se pode, de forma alguma, reputar de balela. E, pelo contrário, para alguém reputar como indevidas as conclusões da Comissão Nacional da Verdade, se impõe um ônus de provar de que essas conclusões são indevidas. Gostaria de complementar rapidamente sobre essa questão da balela. Eu nem sei se eu concordo com essa questão de provar, porque é uma afirmação tão injuriosa que não existe modo de se provar isso. O caminho teria sido outro completamente diferente, ao invés de afirmar balela.
E essa afirmação, entre outras, me parece profundamente ofensiva ao princípio da moralidade administrativa. Né? O administrador, ele tem o dever de defender as posições do Estado brasileiro. O presidente da República, mais do que nunca, ele toma posse, ele se compromete, ele toma o compromisso de cumprir aquela Constituição. E se ele diz que um órgão do Estado brasileiro, um documento das próprias Forças Armadas, que se baseia a afirmação de que o Fernando foi preso, né, que isso é balela, ele está descumprindo o seu dever de representar esse Estado brasileiro, de representar e de defender os órgãos desse Estado brasileiro. Então, na minha opinião, foi profundamente ofensiva à moralidade administrativa. Quer dizer que pode vir a responder por autoridade. Isso já é uma outra conclusão, né? Mas a gente está no campo da moralidade. Eu acho que não devemos nem pensar se é verdade, se é mentira essa versão que está dizendo. Em primeiro lugar, existe um documento oficial tratando disso. Isso é muito grave, negar valor a um documento oficial sem provas e dessa maneira. E quando o momento para fazer essa prova já passou, né? Todos sabiam que podia fazer essa prova, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês todas, né? E aí a doutora Eugênia está sugerindo aqui, eu não sei como é que é o tempo também dos próprios jornalistas, mas se abrir para eventualmente uma pergunta, alguma consideração de alguma das demais pessoas que estão presentes no auditório. Exato, né? principalmente familiares, se quiserem, assim, o nosso tempo está curto, né? Mas eu gostaria que Não, porque as pessoas não teria um ato 27 no Recife? O documento? Vai ter, 26 de agosto, está agendado. Agora, eu não sei... Bom, pessoal, a coletiva de imprensa está sendo encerrada aqui. A gente vai... Quero pedir para vocês continuarem aí aguardando. Eu vou aqui tentar falar com representantes e com famílias de mortos e desaparecidos que estão aqui presentes. Da ditadura, né, e do regime democrático também. Tem gente do tempo atual aqui. E tem outro do Pernambuco também lá. Pernambuco é um excelente morto. Maluco. Vou voltar. Pernambuco é um dos lugares que a repressão foi mais ativa. Não é isso? E deu uma comissão, na verdade, espetacular, a comissão da Eurecama. Coisa maravilhosa o trabalho dele, né? Quer dizer, e teve essa polêmica agora sobre o caso particular do Fernando. Está o Marcelo lá, está a Rosalia está aqui, mas a família tem gente lá. A minha pergunta, tem como ser mantido? Como que funciona? Como que funciona isso? Anula tudo, não vai ter o ato, ninguém pode fazer nada? Alguém do Ministério... Esse senhor, então, é um membro familiar de um desaparecido na ditadura. Ele está fazendo uma pergunta sobre a continuidade do trabalho que a doutora Eugênia e a equipe faziam lá em Brasília. Não significa que, porque nós fomos exonerados, os documentos que nós assinamos enquanto presidentes, eles não sejam válidos. Todos são válidos. Todos os atestados que a comissão, as declarações que a comissão emitiu, são válidas. E qualquer família pode chegar junto ao cartório e requerer a retificação do assento de óbito do seu ente querido. Afinal de contas, tem um relatório da Comissão Nacional da Verdade que disse isso. Essa sistemática da comissão é uma sistemática que a comissão se colocou à disposição da família para que a comissão cuidasse disso para eles. Então, a comissão declara, junta toda a documentação, colhe o requerimento, a assinatura da família e providencia junto ao cartório. Agora, como eu disse, eu acho que são caminhos sem volta. Nós já sabemos que essa declaração da Comissão Nacional da Verdade sobre cada um desses casos, ela gera sim essa consequência de retificação de assentos de óbito. Isso pode ter sequência. Eu não sei o que a comissão agora vai decidir sobre isso. Isso já poderia até ser feito antes. Aliás, até já tinha dado início. A Defensoria Pública em São Paulo estava atuando nessa frente, só que eles fizeram de maneira judicial. Isso gerou decisões conflitantes.
Agora que eu acho que a gente construiu também um caminho, né? Tem aí uma massa crítica já de pessoas que já sabem, isso pode inclusive ser tocado por outros órgãos, pelos Ministérios Públicos Estaduais, pela Defensoria e pelos próprios familiares, porque a prerrogativa de pedir essa retificação é do familiar. A comissão é apenas um instrumento que declara que junta a documentação. Só convidado dia 27. Dia 26? Então, olha, foi interessante que esse ato ele foi programado em conjunto com a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Estávamos em recesso até ontem da Assembleia Legislativa. Então, o requerimento iria ser votado de audiência pública entre hoje e amanhã, lá em Pernambuco. E agora, realmente, eu não sei, eu nem falei ainda com ninguém. A própria Assembleia Legislativa pode manter o ato, os atestados estão prontos, é apenas uma questão de... os assentos, agora, as certidões estão prontas, é uma decisão até deles de dar continuidade, porque esse documento, como eu disse, não é um monopólio da comissão, esse documento é da família, né? A comissão vinha fazendo essa gestão, mas é um direito da família de obter esse documento e qualquer órgão do Estado brasileiro pode fazê-lo. Inclusive, nós inauguramos, na esteira da Comissão de Anistia ano passado, juntamente com a entrega dessa certidão retificada, pedido de desculpas, declarando que esse pedido de desculpas não substitui pedidos de desculpas do governo brasileiro, fazendo pedido de desculpas como alguém que tem alguma parcela de representação do Estado brasileiro. Nessa última entrega foi muito interessante que todas as autoridades que fizeram a entrega, doutora Débora Duprá, doutor Alexandre Magno, do Ministério dos Direitos Humanos, eu, Diva Santana, Ivan Garcia Marques, todos entregaram a certidão e dizendo, em nome do Estado brasileiro, eu lamento profundamente, eu peço desculpas pelo ocorrido. Todo o Estado brasileiro, todas as autoridades têm o dever e têm a possibilidade de fazer isso. Maria Helena, eu passei por todo esse processo e eu tenho o atestado agora, o atestado e a certidão. Eu acho que isso aí, o valor disso é inominável, é muito importante para nós. Segundo que esse documento, ele não pode ser retirado, mas sinto muito, eu tenho a certidão. E isso é uma coisa que me dá força para continuar, porque eu acho que ainda há muita coisa. Eu gostaria muito de estar viva para poder fazer o enterro dos restos mortais. E na faixa etária que eu estou, não tem muita garantia. Imagina, são mais de 40 anos que a gente está nessa luta, né? Mas eu acredito que se a gente continuar junto, forçando a barra, é possível que a gente consiga um pouco mais. Aqui tem gente que não conseguiu ainda, né? A Zódia, que é filha do Irã Pereira, mas a gente vai continuar forçando a barra. É isso. Eugênia, muito obrigada. Você sabe o quanto isso foi importante para nós. Eu te agradeço, Maria Helena, a confiança de vocês e em nome, né, de todas as famílias. Para mim também foi um crescimento, foi uma honra poder colaborar dessa maneira. Quanto ao Elson, né, ele foi uma das vítimas da Operação Radar e na entrega da certidão dele eu senti falta que nós deveríamos dar notícias, né, sobre as diligências de buscas em cada um desses casos. A comissão hoje tem procedimento de cada uma das situações. E o caso da Operação Radar, que 8 vítimas, consta que elas teriam sido jogadas no rio que banha a cidade de Avaré e região, nós já tínhamos oficiado para delegacias da região, indagando, pedindo cópias de laudos necroscópicos, eventualmente de cadáveres recolhidos, né? E foi frutífera a tentativa, né? Nós achamos assim que precisava de uma atuação muito mais próxima e representamos ao Ministério Público Federal. Então, esse caso está também sob investigação de colegas de primeira instância
que já tem mais de 100 inquéritos instaurados, então esse é mais um deles. É uma busca muito difícil, mas como nos ensinaram aí as antropólogas, as especialistas na identificação, na busca dos desaparecidos, a identificação é um processo. E nesse processo faz parte, então, o reaparecimento, o contar dessa história, a homenagem, dizer quem foi Elson Costa, dizer quem foi Irã Pereira, dizer quem foram essas pessoas, Isis de Oliveira, que estão aqui, né? E eu acho que tem entidades, né? Nessa questão da retificação de óbito, eu tenho certeza, até a OAB aqui representada aqui pelo Dr. Ita, da Comissão de Direitos Humanos, essas instituições eu tenho certeza que vão poder dar sequência nisso, né? Não é um monopólio de nenhum órgão específico. Alô. Rogério Sotini, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Eu queria aproveitar, Eugênia, fazer uma manifestação de solidariedade em nome do Instituto Vladimir Herzog, dizer que o Instituto já tem uma nota pública do Instituto, nos posicionando sobre isso no site do Instituto, e de que nós vamos acompanhar com maior atenção e tomar todas as medidas possíveis, né, para garantir, né, o papel que tem a Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos como órgão de Estado fundamental para que a gente possa efetivamente fazer a nossa justiça de transição no país. E de que o Instituto integra o movimento Vozes do Silêncio e de que, junto com as demais entidades, nós devemos tomar várias medidas e movimentos para tornar essa pauta cada vez mais presente. Nós sabemos que a gente está vivendo um momento difícil, de resistência, né, mas bem provável que também seja um movimento necessário para que, de fato, o Brasil tome medidas que deixou de tomar em outros tempos. Então, como consequência, nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas, e por fim, eu queria dizer de que, evidentemente, que nós vamos somar a toda e qualquer iniciativa que venha tentar garantir que esse organismo com a comissão, que está sendo desmantelada, né, a partir de agora, muito mais ainda, né, ela consiga garantir, né, o seu papel e que qualquer indicação que seja contrária ao perfil, né, que garanta a comissão o processo de localização, identificação e reparação, né, ela merece ser questionada oficialmente e em todos os órgãos. E também procuraremos, né, os órgãos internacionais para que ele também possa se manifestar diante, né, desse processo. Evidente que isso será feito com as várias entidades e organizações da sociedade civil, familiares, né, que estão nessa luta. É isso. Gente, eu queria aqui, eu sou Amelinha Pérez, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Nós queremos, em nome dos familiares que têm participado, agradecer muito o papel desempenhado tanto pela doutora Eugênia quanto pelo doutor Marlon, no sentido de, mais do que apoiar a nossa luta, tem tomado iniciativas que vão ao encontro dos nossos objetivos de localização, de investigação, de apuração dos crimes da ditadura, de nos ajudar a ações concretas, né, eu me lembro aqui, eu estou me lembrando, né, que quando a primeira vez que eu vim aqui para conversar sobre as ossadas de Perus, que ainda estavam na Unicamp. O trabalho nosso, ele é invisível e é extremamente não reconhecido, a gente sabe disso, mas o de vocês até porque vocês têm o Ministério Público Federal é uma instituição forte. E aí vocês fizeram de tudo para que a gente pudesse trasladar as ossadas que estavam abandonadas na Unicamp para trazer aqui para o cemitério do Araçá. Depois nós tivemos toda aquela luta para transferir do cemitério do Araçá
para até chegar a esse centro de antropologia e arqueologia forense, que espero que tenha continuidade, esse centro, né, dentro da Unifesp, e vocês nunca vacilaram em nos dar todo o apoio em todo o esforço possível, e acho que até o impossível vocês fizeram. Então, nós viemos aqui muito mais para manifestar a nossa solidariedade a vocês. Nós estamos, assim, a gratidão está presente em nosso coração eternamente. Agora, nós fizemos em relação ao fato, ao episódio do presidente da República fazer as colocações violentas, foram muito violentas, nos feriram a dignidade, a família Santa Cruz, que eu também estou aqui representando, está muito ferida na sua dignidade, porque é uma família que sempre foi um exemplo de luta. A Dona Eusita sempre foi, ela sempre nos representou em todos os momentos. Eu me lembro da Dona Eusita, quando ela tinha 96 anos, ela foi lá no Planalto, no Palácio do Planalto, juntamente conosco, para receber o relatório da comissão. Não era nem relatório da comissão, mas era um relatório do governo sobre os desaparecidos políticos. E nós estamos fazendo uma carta que ou foi encaminhada ou está sendo encaminhada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pedindo à comissão, levantando várias questões para que interpele junto ao governo brasileiro sobre as colocações feitas por ele, que são, do nosso ponto de vista, são extremamente irresponsáveis, levianas, e ele tem que dar conta, né? Ele vai ter que responder. A comissão, nós estamos pedindo à comissão para fazer essas questões, levantar essas questões, que são diversas, e também denunciando essa exoneração da doutora Eugênia do cargo que ela ocupava até agora. Nós denunciamos porque entendemos que é uma retaliação, sim. Quando ela faz a defesa contundente da memória dos desaparecidos políticos, ela vai até as últimas consequências, que é o papel da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos Políticos, que a gente sempre acompanhou, com todas as nossas divergências, nós sempre acompanhamos. Até tivemos lá, né, nós tivemos lá representantes dos familiares, e ainda temos. Nós estamos levantando a questão da doutora Eugênia também nessa carta. Ela deve estar chegando hoje, se já não chegou, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E que é uma forma também do reconhecimento da importância da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, mas o reconhecimento da importância da senhora na condução dos trabalhos. Então, muito obrigada, é o que nós trazemos aqui, a nossa gratidão. Bem, doutora Eugênia, também dando até continuidade à fala da Belinha, só quem acompanhou a diferença que fez quando vocês encostaram, quando vocês se juntaram ao trabalho das Ossadas de Perus. Uma coisa foi em 1990, sem o apoio de ninguém, né, andar pelo meio do mato, procurando vala, procurando clareiras no meio do mato, lá em Iguaçu, e a outra coisa foi quando a sua equipe, liderada pela senhora, encostou na comissão, que pôde dar a manutenção e a sustentação desse trabalho que continua até hoje. Então, eu não tenho dúvida de dizer que aquele que está lá na presidência soube como atacar, soube em quem mexeu. Eles não mexeram em ninguém fraco, mexeram em quem sabia o que estava fazendo e sempre tratou com muita responsabilidade e respeito à memória dos mortos desaparecidos. Eu falo aqui também em nome da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que ontem realizou, junto com a Comissão Arnes, uma reunião na OAB, onde tinha mais de 68 entidades, e que chamou exatamente
para esse momento de resistência. Lançou o movimento SOS Resistência, inclusive já com o logo, que o Laerte emprestou a sua arte para produzir o logo, e estavam lá a CNBB, estavam lá várias entidades de direito da sociedade civil, e apontaram para a necessidade desse momento, de independente de coloração partidária, independente de se gosta de A ou de B, todo mundo se juntar nesse momento, porque requer muita seriedade, muita sobriedade, para saber o tamanho do problema que nós temos pela frente. A democracia brasileira, todo esse trabalho que nós desenvolvemos nos últimos 40 anos, está em sério risco e nós não podemos baixar a guarda. Portanto, a demissão de Vossa Senhoria, a demissão de Vossa Excelência, é para nós um momento de muita preocupação, mas também chama atenção para a necessidade de resistência de todas as entidades, de todos aqueles que lutam por democracia se juntar neste momento para não só responder à altura a esse golpe que ele tentou dar no movimento dos mortos desaparecidos do Brasil. Muito obrigado. E também trago aqui um abraço da doutora Ana Amélia Mascarenhas, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Muito obrigada, doutor Ítalo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, as palavras muito gentis. Tereza, então, acho que é a última, e aí eu já nem vou falar mais, porque eu falo muito. E nós precisamos ter um horário para encerrar. E estou extremamente grata a todos vocês, mas eu acho que o momento, assim, realmente é da gente se unir. Estamos muito bem, porque fizemos, cumprimos o nosso papel. E eu sei, assim, que agora essa sessão de homenagens, eu não sou muito boa disso, eu fico um pouco constrangida. Vamos conversar, vamos tomar um café, e deixar o pessoal aí também dar sequência no serviço. Agradeço a seus veículos que vieram, que tiveram interesse em acompanhar e se informar sobre o trabalho dessa comissão. Agradeço a Leda, que está aqui organizando esse evento assim, de última hora, a Beatriz, que eu já tirei da cama, Beatriz? Falei, olha, vem, corre para a Procuradoria, a gente tem que fazer a Suzana, toda a equipe do meu gabinete, e depois, então, eu já passo a palavra para o Mariano. Tereza, por favor. Eu quero não só agradecer a você, quero agradecer também ao Marlon. Eu acho que foram a grupo, certo? Assumiu a luta que é histórica. Pelo menos eu e o Ítalo estivemos na comissão da Câmara Municipal de São Paulo, que assumiu a questão do estudo sobre a Perus. Então, a comissão foi em 1990. Então, lá, foi quando abriu para o mundo a questão de Perus, e isso tudo graças a uma coisa que vocês já falaram, que foi os familiares de mortos desaparecidos. Tá? Eu acho fundamental que a gente também lute por mais uma coisa que foi consequência de um trabalho todo do reconhecimento da importância dessa questão de Perus, que é a pessoa que está trabalhando com as ossadas. Aquilo lá, aquele local, depende de dinheiro federal, depende de dinheiro municipal. E o que pode acontecer é que acabe. E é importante, por quê? Porque nós começamos a desenvolver aqui no Brasil pessoas com capacidade de analisar ossadas e poder fazer todo esse trabalho de recolher o DNA dos corpos, para você poder identificar, e isso pode ser feito, e pode ser até comissões formadas aqui, que possam ir para outros países ajudar nessa situação. Coisa que nós dependíamos muito dos argentinos. E agora nós temos aqui, inclusive, a Unifesp, que também é a responsável por esse conjunto de trabalho, por esse trabalho. A Unifesp abriu um curso para a formação de pessoas com essa capacidade. Então eu acho fundamental, e lá se trabalha com pessoas de vários estados do Brasil, que comparecem lá para aprender. Então não foi simplesmente uma questão de você produzir um confronto com quem foi da época da ditadura, sei lá o que, não é nada disso. Pensou-se também, junto da necessidade da gente ter respeito à dignidade humana, de se envolver esse trabalho que está lá. E esse trabalho precisa ser mantido, e todos nós
Eu estou abrindo aqui, façam a repercussão desse trabalho. Façam a repercussão do trabalho que a Unifesp está fazendo. Porque isso é fundamental para o Brasil. Para o Brasil. Como pensando não só na questão de como é que morre, como é que não morre, a responsabilidade de assumir as consequências dos atos que são cometidos neste país. Isso eu agradeço demais vocês dois, tá? Um abraço mesmo. Tereza, então encerramos a sessão de hoje. Muito obrigado. Essa também. Não sou. Bom, terminada aqui a coletiva de imprensa com os esclarecimentos sobre a exoneração da doutora Eugênia, da comissão especial. A gente viu aqui, né, a declaração, o agradecimento, o reconhecimento do trabalho de diversas famílias de mortos e desaparecidos da ditadura. Obrigada, perguntando vocês agora. Eu estava de cabelo preto. O meu também é. Eu vou aqui falar um pouquinho mais. A Melinha Teles falou um pouquinho aqui ao vivo. Vocês viram, ela deu uma declaração de super reconhecimento, né, ao trabalho e à importância da doutora Eugênia. E aí a gente vai falar também um pouquinho com ela. Vamos esperar que ela vai dar uma entrevista coletiva de novo, mas a gente também vai pegar e depois faz uma pergunta à parte para ela. Poderia entrar? Tá. E aí, gente, o que eu falo? Que é tanto microfone aqui na minha frente. A gente só está se organizando aqui. Tá bom. Pode ir. Maria Amélia Teles, com 2 L's, certo? Com um L só. Com um L só. Um L só. Ex-presa política. Melinha, você disse que uma comissão está entrando com um pedido numa comissão interamericana para pedir explicações. Explica pra gente qual é essa comissão aqui, em qual vocês estão entrando e o que vocês querem. Não, aqui a doutora Eugênia participava da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família, que é do governo do Estado. Essa comissão que ela participava é do Estado. A nossa comissão é uma comissão da sociedade civil, Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E nós escrevemos uma carta, até porque o Brasil já foi condenado pela questão dos desaparecidos políticos em 2010, no dia 24 de novembro de 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Então o Brasil foi condenado, o Brasil é obrigado, como Estado brasileiro, é obrigado a buscar, a localizar os mortos desaparecidos políticos, a investigar sobre as circunstâncias de suas mortes e os responsáveis pelas suas mortes, que o Estado brasileiro já reconhece como sendo de responsabilidade dele. A Lei 9.140, que criou essa Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso e já reconhecia que o Estado brasileiro é responsável pelo desaparecimento forçado de opositores da ditadura militar. Isso já é resolvido. Por que nós entramos com a carta? Porque a colocação do presidente da República, que é a autoridade máxima, que é o mandatário da nação, nesse momento, ele desconhece ou finge que não conhece o que já foi decidido pelo próprio Estado brasileiro. Ele desrespeitou as decisões jurídicas, legais, porque está na lei, né? Uma lei que foi aprovada, inclusive, quando ele era deputado federal. Mas foi dentro do Congresso. Nós pedimos para ele responder as questões. Primeiro, né? Ele
ele diz que sabe como o Fernando Santa Cruz foi morto e depois dá uma declaração absurda. Então nós queremos que ele diga, e ele diz que tinha vivência, que ele ficou sabendo por meio de vivência da época. Então nós queremos saber o seguinte: ele convivia com os responsáveis pela morte do Fernando Santa Cruz, ele sabe como que ele morreu, ele sabe que no relatório da Comissão Nacional da Verdade não diz que o Fernando foi morto pelos seus companheiros de organização, que isso é um fake news, mais um fake news que ele lança, né? Mais uma farsa, uma distorção da história, que lá está escrito que é possível que o Fernando Santa Cruz tenha sido incinerado na usina lá em Goitacazes, né? Isso a gente acompanha. Então nós perguntamos a isso, pedimos que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pergunte ao presidente, né? E se ele sabe do que aconteceu com Fernando Santa Cruz, que ele tenha que dizer, esclarecer, ele tem que falar a verdade. E se ele sabe de outros também, uma vez que ele vivia ou teve vivências junto com pessoas que atuavam na repressão política, porque é isso que ele dá a entender. Então, ele tem conhecimento de como é que se deram as prisões, os sequestros, os assassinatos de presos políticos, que vem a público esclarecer. E por que ele não fez isto quando funcionava a Comissão Nacional da Verdade, que funcionou durante 2 anos e meio, como nós acabamos de ouvir aqui. Então, essa comissão funcionou, ele como um parlamentar, conhecedor dos fatos, ou muito próximo aos fatos, né, que ele diz conhecer, né? Por que ele não foi lá dar o depoimento? E por que se a destituição da presidência da doutora Eugênia Gonzaga da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, se a destituição dela tem a ver, é uma retaliação, tem a ver porque ela defendeu Fernando Santa Cruz, ela defendeu os familiares da Santa Cruz. Como é que você viu essas trocas todas na comissão? Aí eu vejo com muita tristeza, eu acho lamentável. Eu acho lamentável, porque as pessoas pelo menos a doutora Eugênia, que estava à frente dessa comissão, ela estava defendendo um direito já consagrado em lei, que nós, familiares, conquistamos. O Fernando Henrique, ele fez essa lei 9.140, não foi da cabeça dele, foi uma reivindicação, inclusive o Marcelo Paiva, o filho do Rubens Paiva, a Ângela, irmã do Alexandrino, desaparecido lá no Araguaia, interpelou Fernando Henrique lá na ONU, nas Nações Unidas, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, houve familiares sempre se pronunciando a respeito de onde estão, que o Estado brasileiro não vai assumir, de fato, os desaparecidos políticos. E hoje, mais do que nunca, é necessário que assuma, né? Porque se hoje nós vivemos numa democracia, se ele foi eleito, esse presidente foi eleito pelo voto do povo, foi graças a esses que lutaram na ditadura. Por que você vê com preocupação a Eu troca? vejo com preocupação porque, primeiro, a questão dos desaparecidos não é uma questão resolvida. Tanto é que ele fala a respeito de um desaparecido e o mundo inteiro quer saber como é que está sendo tratada essa questão pelo Estado brasileiro. Não é uma questão resolvida. E tem que ter pessoas com perfil, com compromisso, com conhecimento de história, com conhecimento de leis, com conhecimento político da formação desse processo, e são pouquíssimas pessoas no Brasil, infelizmente, que conhecem o assunto desaparecido político, e não são esses que ele está indicando ou que vai indicar. Aliás, ele mesmo falou que ele vai indicar os da direita, né? Quer dizer, ele estava dando um conteúdo ideológico para
para essa comissão, que não é por aí. O que você acha que pode acontecer? Pode acontecer de tergiversar totalmente, perder todo esse trabalho da comissão. Eu acho que é um não reconhecimento. O que ele tá agindo de uma forma a não reconhecer a existência desta comissão com o propósito de reparação moral e ética daqueles que tombaram na luta pela democracia. Essa que é a questão fundamental. Perfeito. Tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, querida. Força, sua bolsa. Eu já ia levantar. Maria. Maria Amélia de Almeida Teles. Amelinha Teles. Querida, a carta vai ser publicada? Vocês têm intenção? Não, deve estar sendo publicada agora, que é a Tatiana Merlino que está distribuindo. Perfeito. Tá, ela está distribuindo. Tá bom, obrigada. Tá bom. Bom, a gente conseguiu aí falar com a Amelinha, não é? Vocês viram, a explicação era justamente sobre essa questão da denúncia à Corte Interamericana. Ela já explicou todas na verdade, o conteúdo, né, da carta. A gente vai encerrar essa transmissão ao vivo e pedindo que vocês compartilhem, né? Dia triste, mais uma atrocidade aí do governo Bolsonaro. E a gente depois vai então aí fazer a pesquisa para fazer a publicação da carta nas nossas plataformas, site, YouTube, enfim, Facebook, em todos os lugares, e vamos acompanhar o desfecho aí dessas exonerações da Comissão Especial, tá? Direitos Humanos de vítimas, de representantes de vítimas de mortos e desaparecidos da ditadura, tá? Valeu para quem acompanhou, até a próxima.